E aí, galera? Mais uma vez, vamos seguir na aula de gestão? Agora, gente, nós vamos para a parte 3. Então, ó, se você não assistiu a parte 1 ou a parte 2, olha aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, que estão os links para a parte 1 e para a parte 2. Na parte 3, nós vamos falar só do estômago. Então, para a gente começar, vou jogar um slide na tela aí para vocês verem. Olha só, galera, o que acontece de essencial no estômago? Nós temos a produção, galera, olha aí, ó, do suco gástrico. O suco do estômago. Quando você encontrar esse prefixo gastro, saiba que nós estamos falando do estômago. E ele tem uma característica muito peculiar. Ele é extremamente ácido. Nós vamos notar aqui, ó, o pH 2, que é um pH ácido. E olha bem, quando o alimento sai do estômago, ele passa a ser chamado de quimo. Então nós dizemos que no estômago acontece a quimificação. Então calma aí. Quando o alimento sai da boca, ele é chamado de bolo alimentar. Aí ele vai passar para a faringe, para o esôfago, e quando ele sai do estômago, ele passa a ser chamado de quimo. E aí nós temos uma imagem que mostra aqui, ó, o diafragma, aqui o esôfago atravessando o diafragma, e abaixo do diafragma nós temos o estômago. Então o estômago seria o primeiro órgão infradiafragmático do sistema digestório. E nós vamos notar que a parede do estômago, ela tem aquelas 4 camadas que a gente conhece, ó, mucosa, submucosa, camada muscular e a serosa. Aquelas 4 camadas que nós já descrevemos. E a gente vai ver que o estômago, aqui ele tem uma válvula chamada de cárdia, que evita que o conteúdo estomacal volte para o esôfago, e nós temos aqui uma outra válvula chamada de piloro, que controla a saída, ó. Chega a ver uma constrição aqui, ó, que impede que o conteúdo passe para o duodeno, beleza? Então vamos seguir. Então tá aí as 5 partes, vamos dizer assim, né? A cárdia aqui em cima. Aqui nós temos o fundo do estômago, esse estômago está virado, tá? A gente está vendo ele por trás. Nós temos o corpo e nós temos o antro. E aqui está o piloro. Então, gente, aqui seria o esôfago, aqui seria o duodeno. E a gente vai notar que a mucosa do estômago é cheia de dobras. E na aula de biologia, quando você vê dobras, qual seria o objetivo disso? Aumentar a superfície. Mas toma cuidado, não é para absorver. A superfície aqui ela é aumentada para ela poder secretar mais suco gástrico. Tá legal? E galera, nós vamos ver que na mucosa gástrica nós temos algumas células que são fundamentais para a nossa compreensão. Olha só, a gente vai ver que no fundo e no corpo há uma grande quantidade de células parietais, também chamadas de células oxínticas, que vão produzir o ácido clorídrico, e sumiu o L aqui, né? Então seria HCl. E nós temos uma outra molécula chamada de fator intrínseco. O que é isso? O fator intrínseco, gente, é uma substância que vai ajudar na absorção da vitamina B12. Então, problemas no fator intrínseco impedem que você venha absorver a vitamina B12. E a mesma célula que produz ácido clorídrico produz ele. E, juntamente, né, no corpo e no fundo, nós vamos ter as células principais ou zimogênicas, que vão produzir o chamado pepsinogênio. O pepsinogênio, galera, ele é um zimogênio, ou seja, é uma enzima que ainda está inativa. E o pepsinogênio ele só é ativado na presença do ácido clorídrico, onde o pepsinogênio vai virar a pepsina, que é a enzima ativa. Por isso que a célula que produz o pepsinogênio é chamada de célula zimogênica. E no antro, aquela região mais embaixo, nós vamos ter as chamadas células G. Elas vão produzir uma substância que é a gastrina. Ela vai exercer um efeito importantíssimo no estômago. Ela vai estimular o estômago a produzir ácido clorídrico. E em várias áreas do estômago nós teremos células caliciformes que vão produzir o muco. E olha bem, hein? O muco do estômago, ele é rico em bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato de sódio, ele é um sal de caráter básico. E qual é a vantagem disso? É neutralizar a acidez do ácido clorídrico. Então a gente vai notar que o bicarbonato de sódio, ele impede que o ácido clorídrico venha corroer a mucosa do estômago. Então, por exemplo, pessoas que têm úlcera, gastrite, onde a mucosa gástrica ela é lesionada. Saiba que isso acontece porque falta uma proteção. E para remover essa proteção, tem 2 grandes casos. O primeiro seria uma bactéria chamada de Helicobacter pylori. Essa bactéria é terrível. Ela reduz essa proteção do estômago. E aí o estômago está mais exposto ao HCl. E aí rola a corrosão da mucosa. E uma outra coisa que pode prejudicar também são alguns hábitos. Ingestão, por exemplo, de anti-inflamatórios não esteroidais, como o diclofenaco, uso de bebidas alcoólicas, tabagismo. Então isso remove essa proteção de muco. E o estômago está exposto a isso aí. Então, se a pessoa está com uma suspeita de gastrite, de úlcera, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar para ver se ela tem essa bactéria. E a endoscopia serve para isso. Você avalia o grau de erosão e você coleta material para fazer a
a avaliação do H. pylori, do Helicobacter pylori, e você recomenda a esse paciente que ele suspenda, né, o uso desses anti-inflamatórios, que você troque por outros que não venham agredir a mucosa, pare de fumar e reduza a ingestão, por exemplo, de álcool e até mesmo, né, de café, tá certo? Então vamos seguir, gente. Então no suco gástrico nós vamos ver a mucosa, né, produzindo ali o muco rico em bicarbonato de sódio. Nós vamos ver o fator intrínseco que vai ajudar na absorção da B12, o ácido clorídrico, o HCl, que vai fazer o quê? Ele vai promover a acidez do estômago e isso tem uma vantagem. É um pH tão baixo, que exerce um efeito bactericida. Ele vai matar micro-organismos. E esse ácido clorídrico ele vai ativar o pepsinogênio, que é uma enzima inativa e vai passar a virar a pepsina. E a bactericida eu já falei para vocês, olha aí. E o pepsinogênio que vai ser lançado nessa mucosa, ele vai apresentar uma inação, ele é inativo. E quando o HCl quebra o pepsinogênio, ele passa a virar a pepsina e ele vai funcionar bem. E um detalhe, gente, nos lactentes existe uma enzima chamada de renina ou labifermento. E o que ela faz? Se você pegar o bebezinho que mama leite, o leite tem uma proteína ali, a caseína. Só que o leite, por ser líquido, a tendência é que ele saia do estômago muito rápido. Então essa renina, o que ela faz? Ela coagula o leite, as proteínas se precipitam. E aí o que acontece? O leite no estômago do bebê ele fica mais viscoso. Ele demora mais tempo no estômago. E isso acaba ajudando a ação da pepsina. Então qual seria a vantagem dessa renina ou labifermento? É coagular o leite no estômago do bebê para que o estômago consiga ficar com o leite por mais tempo. Isso tem uma consequência um tanto desagradável. Alguma criança já golfou em você? Já viu que costuma sair umas gosminhas, né? Geralmente você coloca ela aqui no ombro, né? E dá uns tapinhas no bumbum da criança e sai aquela gosma branca, azeda. É essa renina que coagulou o leite, tá certo? Então, gente, vamos seguir. Olha aí. Essa imagem é excelente. Ela mostra como o ácido clorídrico é formado. Então, tá vendo essa célula aqui? Isso aqui seria a célula parietal, gente. Aqui nós temos o sangue e aqui nós temos o interior do estômago. Aqui o alimento vai ser digerido. E o que vai acontecer? O pH do estômago, como eu falei, né, vale 2, vale 1, é um pH extremamente ácido. Só que o pH da célula, olha aqui, ó, o pH do citosol da célula é 7,2 e o pH do sangue também. Então como é que um pH 7 aqui ó, vai passar a ser um pH 1? E lembre-se, pH está numa escala logarítmica. Então são muitas vezes mais ácido. Então como é que vai acontecer isso? Aqui no sangue nós temos esse gás aqui, ó, que a galera conhece, que é o CO2. O CO2 passa pela célula parietal e ele vai reagir com uma enzima chamada de anidrase carbônica. O que a anidrase carbônica faz? Ela junta CO2 com a água. E quando há essa união, nós formaremos o H+, e formaremos o ânion bicarbonato. E o que vai acontecer com esse bicarbonato? Como ele aparece em maior quantidade, ele vai voltar para o sangue. Ele sai da onde tem mais e vai para onde tem menos. Só que na hora que o H+, que o bicarbonato sai por esse carregador, alguém tem que entrar. É o ácido clorídrico. Então ele vai sair da onde tem mais, que é o sangue, e vai para onde tem menos, que é dentro da célula parietal. Esse mecanismo de transporte, que é uma difusão facilitada, que acontece quando uma molécula entra e outra sai, nós chamamos isso aqui de antiporte. Então, ó, o bicarbonato sai da onde tem mais e vai para onde tem menos, olha aí. E o ácido e o HCl, o Cl-, o cloreto, ele sai do sangue de onde tem mais e vai para a célula parietal onde tem menos. Tá, então resolvemos já o problema do bicarbonato. E esse cara aqui, gente, o H+. O H+, ele vai ser bombeado para o interior do estômago por uma bomba chamada de bomba de H+ e de potássio, que eu também posso chamar de H+ potássio ATPase. É igualzinho a bomba de sódio e potássio, só que a diferença é que ao invés de ter sódio, tem H+. E você lembra na bomba de sódio e potássio? O sódio não saía? O H+ é quem sai aqui, ó. Pá! Joga ele para fora. E quando o H+ sai, o potássio ele entra. Igualzinho a bomba de sódio e potássio. E alguns autores chamam essa molécula aqui ó, de bomba de prótons. Então ela lança o H+ para o interior do estômago. E o H+ acaba sendo lançado mais para fora do que o potássio é lançado para dentro. Então há um acúmulo de cargas positivas dentro do estômago. E isso acaba atraindo quem, gente? O cloreto. E aí você vai ver que a junção do cloreto com o H+ forma um ácido clorídrico. E existe um remédio muito famoso, usado no tratamento de gastrites e úlceras, que é o omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, os prazóis da vida. Esses remédios, o que eles fazem? Eles bloqueiam essa bomba aqui, ó.
eles vão paralisar essa bomba. Então nós dizemos que o omeprazol ele é um bloqueador da bomba de prótons. E é um remédio, gente, excelente. Porque como ele paralisa essa bomba, o H+, não é lançado para cá, a acidez do estômago diminui e aquela sensação, né, de azia, de queimação, ela é suavizada. Tá certo? Então vamos seguir, gente. O que vai estimular o estômago a liberar o seu conteúdo, né, a liberar o suco gástrico? A gente vai ver aí, ó, alguns mecanismos. Primeiro é o fator neurogênico. Lembra do nervo vago, o 10º par craniano? Ele sai lá do seu cérebro e ele estimula o seu estômago a liberar o suco gástrico. Porque o nervo vago ele é ramo do parasimpático, ele libera acetilcolina. Nós temos aí a gastrina, que é uma substância produzida pelas células do antro, pelas células G, lembra? E a gastrina estimula a célula parietal a produzir ácido clorídrico. Então, ó, nervo vago liberando acetilcolina estimula, a gastrina estimula. Nós vamos ver aqui, ó, proteínas. Quando você come proteína, isso estimula a liberação de ácido clorídrico, tá certo? E existe o fator mecânico, que é o próprio contato do alimento. O próprio contato com a mucosa do estômago já estimula a liberação disso, tá certo? E agora, gente, vamos ver o que acontece no estômago. Quando o alimento cai no estômago, o que a gente vai ver? O bolo alimentar chegou aqui, isso vai estimular a liberação da gastrina, por sua vez a gastrina vai estimular as células parietais a liberarem o ácido clorídrico, o HCl, olha aí. E o que vai acontecer? O HCl vai transformar o pepsinogênio, que é a forma inativa, em pepsina, que é a forma ativa. E o que a pepsina faz, galera? Ela vai atuar nas proteínas. E aí eu queria explicar uma coisinha para vocês no quadro. Vamos lá no quadro, gente, dar uma olhada? Olha aqui. A gente vai ver o seguinte, gente, olha só. As enzimas que quebram proteínas, eu posso chamá-las de proteases ou peptidases. Então elas são enzimas que vão catalisar a quebra das proteínas. E aí é muito comum os alunos pensarem assim, essas enzimas vão quebrar as proteínas em aminoácidos. Não, isso está errado. Tem alguns casos que as proteases, elas transformam, né, a proteína em peptídeos menores. E aí, só para a gente lembrar, quando você pega uma proteína, ela é uma molécula grande, formada pela união de vários aminoácidos. E vai ter um aminoácido aqui na ponta, que vai apresentar uma carboxila livre, que é o COOH. Essa extremidade da proteína, que vai rolar a carboxila livre, vai ser chamada de extremidade carboxiterminal, ou também posso chamar, olha aqui, gente, de extremidade C-terminal. Então tem esses dois nomes, tá legal? E na outra ponta, vem comigo aqui, ó, a gente vai ter um aminoácido que tem esse cara aqui livre, o NH2, que é o grupamento amino. Então a gente vai chamar de extremidade aminoterminal. Alguns livros podem chamar, galera, de extremidade N-terminal, porque é N porque tem nitrogênio. Então, o que a gente vai ver, galera? A gente está vendo que uma das pontas tem a extremidade carboxiterminal e na outra ponta nós temos a extremidade aminoterminal. E aí a gente pode pegar as proteases e dividi-las em dois grupos. Nós temos as endopeptidases e as exopeptidases. Presta atenção. Endo quer dizer dentro. Então você vê que essa molécula, ela quebra a proteína no meio. Então imagina só, que esse pilô é um aminoácido. Ele se liga a um outro aminoácido, que se liga a um outro aminoácido, nós temos essa cadeia aqui, ó, 4 aminoácidos. Só que a endopeptidase, ela quebra no meio. Imagina que o meu queixo vai ser a endopeptidase. Ela quebrou aqui, ó. Formei 2 peptídeos menores. Nesse caso, eu não tive a liberação de aminoácidos. Então, quando a endopeptidase quebra, ela vai quebrar no meio e ela só vai formar peptídeos menores. Eu não tenho a liberação de aminoácidos. E quais são as enzimas do nosso corpo que são endopeptidases? A pepsina, que é essa que eu estou falando agora, que é do estômago, a quimiotripsina e a tripsina. Essas duas aqui, ó, elas são produzidas no pâncreas e elas atuam lá no duodeno, tá legal? E agora, a exopeptidase. Galera, o prefixo exo quer dizer fora, tá certo? Como quer dizer fora, a quebra não é no meio, a quebra é pelas pontas. Então imagina só, voltando aqui, nós temos a nossa proteína, galera. A exopeptidase, ela pode quebrar aqui. Quando ela quebra aqui, ó o que caiu no chão. Um aminoácido, olha aí, caiu o aminoácido no chão. Então você vai ver que ela quebra nesse ponto ou ela quebra nesse ponto. Então esse fragmento que está aqui, ó, já é um aminoácido. Então não se esqueça, a exopeptidase, ela quebra nas extremidades. E ela pode formar peptídeos menores e aminoácidos. Então aqui eu vejo o aparecimento dos aminoácidos. E quais são os exemplos? Nós temos a carboxipeptidase, e olha só,
carbox, ela vai quebrar nesse lado, ó, o lado da carboxila, olha o nome, ó, carbox, carbox, ela quebra aqui. E nós temos uma outra que é a aminopeptidase, que vai quebrar do lado do grupamento o quê, gente? Amino. Só que a carboxipeptidase, ela vem do suco pancreático e ela vai atuar no duodeno, e a aminopeptidase, ela vem do suco entérico, ela já vai atuar no jejum no ilho, tá legal? E agora, vamos ver o que acontece no estômago. Você comeu proteínas. E quais seriam os alimentos ricos em proteínas, galera? Seriam ali, né, as carnes. Então, carne de boi, de frango, de porco, cheio de proteína. A pepsina, que veio do pepsinogênio e já está ativada, ela vai catalisar a hidrólise das proteínas. Só que como a pepsina é uma endopeptidase, ela só forma o que, galera? Peptídeos menores. A gente vai ver aqui, ó, que não há formação, olha aqui, não há formação de aminoácidos. E, gente, isso aqui cai pra caramba. Então, você não vai ver aminoácidos aparecendo aqui, porque a pepsina é uma endopeptidase. Ela quebra no meio. Ela só gera peptídeos menores. E aquela informação que não pode faltar na aula de hoje. A gente vai ver que os pontos ótimos para a pepsina são os seguintes. Em relação à acidez, vamos lá, fala para mim, qual é o ponto ótimo aqui, ó? É um pH em torno de 2. E quem confere esse pH 2, galera? Seria o HCl, que é o ácido clorídrico, extremamente ácido. E a temperatura, vamos lá? Dentro do seu estômago, qual é a temperatura? Não vai ser 36,5, porque essa temperatura é da axila. Não é 37,5 que é da boca. No estômago está mais quente. Você vê que a temperatura aqui, galera, é em torno de 39 graus. Então, o ponto ótimo para a temperatura é 39 e o ponto ótimo para a acidez é o pH 2. Tá legal? Então, gente, voltando para o slide agora, vamos lá? Então, voltando para o slide, a gente vai ver que a pepsina, ela vai estimular a quebra das proteínas em pH ácido e em peptídeos menores. Excelente. E aí a gente encerra essa parte do estômago. E, galera, continue assistindo esse vídeo. A próxima parte, ó, que já está na descrição aqui embaixo. Tá legal? Valeu!